Olá, começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, sobre os direitos do consumidor. Aqueles problemas corriqueiros que todos nós consumidores passamos, não é? No dia a dia, quando vamos fazer compras, aqueles dissabores em relação aos bancos e a outras instituições. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um grande advogado, um grande amigo, o Dr. Marcos Bernardini. O Dr. Marcos é graduado em Direito pela Universidade Guarulhos, especialista em processo civil pela FADISP, Faculdade Autônoma de Direito, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Anhembi Morumbi. Olá, Marcos, Oi, tudo Silmara. bem? Prazer estar aqui. Um prazer e uma honra recebê-lo aqui no meu programa. Prazer é meu. Então, vamos instruir um pouco o telespectador Claro. sobre essas questões, né, corriqueiras de direito do consumidor. É verdade, essas questões, a maioria das pessoas tem muito problema, muitas dúvidas, porque todos nós somos consumidores, não é verdade? Isso. Então, realmente atinge bastante. Eu mesma sempre tenho muitos A problemas gente em sempre tem relação problema, a isso. dúvida, é verdade. Exatamente. Bom, em relação à SPC Serasa, não é? A pessoa faz uma compra e ela tem seu nome inscrito indevidamente, ou às vezes até devidamente. Como é que o consumidor deve proceder para resolver esse problema? O SPC e o Serasa é um banco de dados, não é? Regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a lei diz que antes da negativação, antes de você ser incluído naquele banco de dados, você tem que ser comunicado. Não é? É aquela famosa cartinha do SPC e Serasa. Não é? Então, você tem que receber, por lei, obrigatoriamente, uma cartinha do SPC e Serasa informando quem é, qual é a instituição que está pedindo a sua inclusão, qual é o contrato, então, que permite essa inclusão e qual o valor da negativação. Não é? Essa cartinha possibilita, então, a você, antes da negativação, tomar alguma medida jurídica ou mesmo um procedimento administrativo junto ao SPC ou Serasa para impedir que a negativação se efetive. Se, mesmo com esse procedimento, a negativação ela venha a se concretizar, o seu nome venha a ser incluído nesse órgão, então, aí você precisa de uma medida jurídica, procurar um advogado ou mesmo um juizado especial cível para tirar o seu nome de lá, se for uma cobrança indevida. Sim, e eu vi várias vezes, nós, né, a época que nós trabalhávamos no juizado, pessoas que pagavam boletos bancários, embora vencidos, e mesmo assim o nome, né, por inoperância do banco, verdade. o nome da pessoa vinha a ser inscrito. Então ela deve imediatamente procurar uma instituição. Exatamente, procura, se o valor puder ser pelo juizado, então procura o juizado ou então procura um advogado. Tanto no juizado como por meio de um advogado, ele vai pedir uma tutela antecipada, como se fosse uma liminar, não é? Para que o juiz imediatamente retire o nome daquela pessoa daquele cadastro, do SPC ou do Serasa, e o processo vai continuar para ser declarada, então, a inexigibilidade daquele débito e o que a gente sabe, não é? É que essa negativação causa dano moral e aí você pede uma indenização por conta desse prejuízo moral, que é a negativação indevida. Sim, aí as pessoas confundem muito o dano moral e o dano material. É verdade. Não é? O dano material, explicar? claro, o dano material é um prejuízo material experimentado no seu patrimônio, efetivamente, não é? É aquela depreciação no seu patrimônio. Então, por exemplo, se você bateu o seu carro, não é? Então, para arrumar, você gastou R$1.000. Isso é um prejuízo material, ou seja, é uma depreciação no seu bem e você vai ter que arrumar e gasta R$1.000. Já o dano moral, não. O dano moral é um prejuízo experimentado na sua honra, de caráter subjetivo, na sua imagem. Então, nesse caso, você sendo colocado indevidamente num cadastro público de maus pagadores, isso causa um constrangimento, não é? A sua imagem, ao seu bom nome. Então, eu sempre fui um bom pagador, eu sempre fui honesto, honrei as minhas contas, e aí, de repente, paguei o boleto e, por conta de algum trâmite administrativo ou eletrônico que não se efetivou, o meu nome foi parar no SPC e Serasa. Então, isso é um constrangimento para mim, não é? Então, isso é o dano moral.
O valor do dano moral é que daí nós temos uma série de discussões. Então, no valor do dano moral, diferente do dano material, que é matemático, certo, né? Que é muito certinho, não é? O dano moral não, ele é arbitrado pelo juiz e nós estimamos. O melhor critério que existe é o STJ, não é verdade? Uhum. Então, todas essas questões acabam parando, ou podem acabar parando no STJ, e lá é o melhor referencial que nós temos a respeito do valor do dano moral. E hoje o que nós temos, em média, é em torno de R$10 mil por negativação indevida. Óbvio que vai variar de acordo com o caso concreto, uma série de fatores devem ser analisados, mas essa é a média. Sim. E uma outra dúvida, né, que geralmente os consumidores têm. Os bancos podem cobrar taxas por emissão de boletos? De jeito nenhum. Não é? Eles Todos não cobram, podem, né? Exatamente, eles não podem cobrar. Na verdade, o banco costuma fazer uma série de coisas que eles não podem fazer, não é? E uma delas é cobrar pela emissão de taxa ou mesmo de carnê. Não é? Aqui em São Paulo, notadamente, nós temos uma lei específica. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz essa possibilidade, não é, de garantir o consumidor de não ser cobrado por isso. Mas em São Paulo, nós temos uma lei que diz especificamente a proibição dos bancos cobrar para emissão de boleto e mesmo de carnês. Se eventualmente você venha a ser cobrado, não é, por essa emissão, você tem que reclamar para a empresa, não é, para o estabelecimento que está emitindo esse carnê, esse boleto, e não pagar com essa taxa. Não é? Ela é ilegal. Ok. Uma outra situação também que ocorre com muita frequência, né? A pessoa comprou um produto, um bem, e ela teve o nome negativado, porque não tinha condições de pagar, né, por aquele produto, né, por aquele bem que ela adquiriu. E ela devolve. Mesmo assim, o nome continua no SPC Serasa? Como é que funciona isso? Continua. Na verdade, a negativação, ela é devida, ela é lícita, ela é legal, se eu tenho realmente o débito. Então, se eu estou devendo, o estabelecimento ele tem o direito de colocar o meu nome no SPC ou no Serasa. Então, se eventualmente eu compro algum bem, né, é bastante comum em carros, né, eu compro um carro e aí eu não consigo mais pagar aquele carnê, eu vou até o banco, até a financeira e devolvo esse bem. Esse bem vai ser usado para abater a dívida, mas se depois desse abatimento ainda sobrar uma diferença, essa diferença é uma dívida devida e eu tenho que pagar. Se eu não pago, essa diferença pode ser negativada sim. Mas a diferença, o que às vezes ocorre e é indevido, é a negativação do contrato integral. Então, se eu comprei um bem de R$10 mil, eu devolvi o bem e ele serviu para bater 5 mil, então a negativação tem que ser da diferença, os outros 5 mil. Não pode ser do contrato integralmente. Então, se eu tenho a negativação integral, o estabelecimento está abusando do direito, não é? E aí isso é ilícito e eu tenho como tomar as atitudes, as medidas jurídicas para me precaver. Agora, a diferença é lícita e eu tenho que pagar. Sim. E nesse caso, se for negativado pelo valor total, caberia uma ação de dano moral ou só para reduzir o valor, para corrigir esse abuso? Então, né? O STJ ele tem entendido que se eu tenho uma negativação, eu tenho direito à declaração da inexigibilidade, mas eu não teria direito aos danos morais. Esse é o entendimento Seria novo. mais óbvio, né? Esse é o entendimento novo. Antigamente, uma negativação, ela servia de critério do valor. Então, se eu tinha uma negativação devida, então eu estou devendo, e a outra indevida, eu tinha direito aos danos morais, mas num valor reduzido, porque eu tinha uma outra negativação. Só que essa questão chegou no STJ e o último entendimento deles é que não, que se eu tenho uma negativação, eu não tenho direito aos danos morais, mas apenas a declaração da inexigibilidade da diferença. Ok. E uma outra coisa que é muito comum, né? O consumidor, ele adquire um produto e se arrepende, né? É verdade. E esse produto, muitas vezes, ele não tem nenhum defeito, nenhum vício, simplesmente se arrependeu de comprar. Porque o consumidor é aquela pessoa que, segundo, né, até na minha área em direito ambiental, né, nós falamos muito em consumo sustentável, então o consumidor geralmente é aquele que compra um produto que não necessita, não precisa,
gastando dinheiro que não tem para impressionar pessoas que Nada não conhecem. sustentável, né? Nada sustentável. Então, depois se arrepende, não tem como pagar ou não tem necessidade daquilo. E a questão é a seguinte, a dúvida das pessoas geralmente, ele pode devolver esse produto? Então, é interessante essa questão, não é? Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor que é impulsivo, não é? Então, ele protege o consumidor impulsivo e dá direito ao consumidor de se arrepender da compra no prazo de 7 dias, desde que essa compra tenha sido realizada fora do estabelecimento empresarial. Não é? Então, se eu comprei pela internet, se eu comprei por telefone, se eu comprei porque me abordaram na rua, ou seja, em qualquer lugar, fora do estabelecimento empresarial, eu tenho o direito de me arrepender no prazo de 7 dias, independente do produto ter algum defeito ou não. É simplesmente um arrependimento. Olha, eu não quero mais esse produto, eu me arrependi, eu pensei melhor e não quero isso. E é interessante a parte histórica dessa questão, porque antigamente, antes do Código de Defesa do Consumidor, existia muito vendedor de porta em porta, não é verdade? É verdade. Da nossa época é isso. Então, a gente estava lá em casa, tranquilo, despreparado, e vinha o vendedor, batia lá na porta e você acabava sendo bombardeado de uma série de questões e você achava que você tinha que comprar aquilo, não é? E aí, por conta dessa situação, veio o código proteger o consumidor para dar a ele a possibilidade de se arrepender. Então, em 7 dias da compra, e no caso de compra pela internet, do recebimento do produto, eu conto esses 7 dias, eu posso então me arrepender e devolver. Se eventualmente eu não consigo achar uma loja, numa compra pela internet, por exemplo, eu não consigo achar a loja, eu não sei onde é, eu preciso pelo menos registrar de alguma forma, ou por um e-mail, ou por uma carta registrada, essa minha vontade dentro do prazo de 7 dias. Muito bom, o assunto está bem interessante, mas o nosso tempo é curtinho, né? Então nós vamos a um breve intervalo. E você que acompanha o programa Visão Jurídica, né? Nós estamos falando aqui sobre direito do consumidor, não saia daí, voltamos já. Chegou a promoção Amores da Minha Vida do Internacional Shopping. De 30 de abril a 11 de junho, você pode ganhar um Kia Soul zerinho ou 2 motos Honda CB300 para curtir muito com quem você ama. É isso mesmo, um Kia Soul zerinho e 2 motos Honda novinhas. Aproveite, a cada R$250 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Viu só? O amor pode te levar a lugares distantes, igualzinho aos nossos prêmios. Vai, surpreenda quem você ama. Internacional Shopping Guarulhos, seu mundo acontece aqui. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Aqui um bate-papo muito interessante com o Dr. Marcos Bernardini. Então, Marcos, você falava no primeiro bloco sobre a internet, compra de produtos sobre a internet, né? Então, uma coisa muito interessante. A pessoa compra, depois ela quer trocar ou devolver e geralmente nos sites não tem o endereço da loja virtual. Como fazer essa troca, né? Como que ele pode conseguir o endereço? É verdade. Essas dúvidas de compras pela internet são recentes, né? São recentes. Antigamente a gente não tinha esse tipo de comércio e hoje a maioria das coisas a gente acaba comprando pela internet, né? Por conta da facilidade. Por lei, o site ele tem que disponibilizar todas essas informações, inclusive o endereço físico, para que, eventualmente, se eu quiser trocar o produto, se ele vem com defeito, se ele vem danificado alguma coisa, eu tenho um local físico para ir até lá. Não é? Então, é dever do site, quando vai colocar esse produto à venda, ele me fornecer essa informação. O que nós vemos na prática é que muitos sites
Não tem essa informação. Então tem lá no site uma série de coisas, mas em nenhum lugar você consegue achar um endereço físico. Às vezes, quando muito, você acha um telefone de atendimento ao consumidor, que às vezes também não funciona. Né? Que às vezes também não funciona. E eles nunca informam o endereço. Exatamente. Físico. Endereço não tem. Quando isso ocorre, infelizmente, nós precisamos do endereço. Às vezes, para registrar a reclamação ou até para ingressar com uma ação judicial, a gente precisa do endereço. O primeiro caminho que nós temos é procurar o PROCON, porque o PROCON, ele por ser um órgão de defesa do consumidor, ele tem muitos registros desses sites, dessas lojas virtuais, e ele por vezes tem o endereço físico dos proprietários e tudo mais. Se eu não consigo, então, junto a um órgão, ao PROCON, eu tenho que entrar com uma ação judicial, então, e o juiz, ele vai oficiar para o provedor, para que o provedor informe o endereço daquele site. Né? Então, quando você vai fazer um site, você se registra e com esse registro você coloca os seus dados. Por meio desses dados, o juiz, então, tem como buscar o endereço físico. Mas aí é um pouquinho mais enrolado, eu preciso de uma autorização judicial para isso. Então, o melhor é, se eu não tenho a informação no site, não comprar. Né? É não comprar, porque depois eu vou acabar tendo uma série de problemas, vai dificultar a minha vida. Difícil o consumidor resistir, né? É verdade. Aquelas promoções tentadoras, né, da internet. Exatamente. É verdade. Bom, em relação aos bancos, nós também temos muitos problemas com cobranças de taxas indevidas, cobranças indevidas geralmente, né? Juros abusivos. Como é que o consumidor deve proceder nesse caso? É verdade. As instituições financeiras, de uma forma geral, elas sempre estão no topo das reclamações dos órgãos de proteção ao crédito. Não é? É o que a gente vê em todas as estatísticas. Por uma série de coisas, porque cobram indevidamente, praticam juros abusivos, juros sobre juros, taxas que não deveriam ser cobradas. Então, uma série de coisas, tudo envolvendo dinheiro em prejuízo do consumidor. É sempre isso que nós vemos. Se você, então, vê que você está pagando juros abusivos, que você teve uma taxa cobrada indevidamente, alguma tarifa cobrada indevidamente, você não foi cientificado, a primeira coisa que você deve fazer é registrar essa reclamação. Não só no banco, porque é bastante comum você registrar no banco e não ter nenhum tipo de retorno efetivo, mas registrar no Banco Central. Não é? O Banco Central, ele é um órgão muito bom fiscalizador de todas as instituições financeiras. Então eu sempre aconselho, deu um problema, cobrou alguma coisa indevidamente, os juros não estão sendo bem esclarecidos, não é? Porque a questão de juros abusivos realmente precisa ser por meio de uma decisão judicial. Mas é obrigação do banco me mostrar de forma clara quais são os juros praticados naquela situação. Então, se eu não tenho essa informação, com certeza eu vou até o Banco Central, nós temos acesso ou por telefone ou mesmo por endereço eletrônico, por e-mail. Eles dão um protocolo e um prazo para responder. Então, eles mandam um e-mail para o banco, para que o banco, então, informe o que está acontecendo e dê uma resposta para o Banco Central e o Banco Central te devolve essa resposta. Normalmente, se for alguma coisa tranquila, alguma taxa cobrada indevidamente, eles costumam devolver para evitar se indispor com o Banco Central. Se eventualmente você, mesmo com essa intervenção do Banco Central, você não conseguir resolver, você precisa então ingressar com uma ação judicial para impedir aquela cobrança, para impedir aquela taxa que está sendo cobrada abusivamente. Quanto a juros abusivos, aí infelizmente não tem jeito. Os bancos eles já estão cientes que eles têm que informar, então eles informam. Só que eles praticam juros que são abusivos. Então o Banco Central, ele todos os meses edita planilhas de acordo com os juros, a média de juros do mercado. Né? Então tem a média de juros de cheque especial, a média de juros de financiamento, eu tenho a média. Regra geral, a média gira em torno de 5%. Então, se o meu banco está cobrando muito a mais que 5%, os juros eles são considerados abusivos. Mas o banco, administrativamente, então se eu for lá reclamar no banco, ele não vai fazer nada. Eu preciso de um advogado, eu preciso ingressar com uma ação de revisão e aí sim, judicialmente, eu tenho a possibilidade de rever essa situação e, se for o caso, pegar de volta aquilo que eu paguei indevidamente e até em dobro. Interessante. E geralmente os juros são acima de 5% mesmo. Muito. Você tem cartão de crédito cobrando 16%, 17%.
sendo que você tem a tabela do Banco Central dizendo que a média de mercado são 5%. Então, ou seja, eles cobram 10% a mais ao mês, né? Ao mês. Então, você coloca isso no ano, quanto não dá. Para aquele então, que usa muito cartão. Exatamente. Inclusive, existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso contra o superendividamento, porque tudo isso propicia ao consumidor ficar superendividado, ele entra num ciclo de endividamento que ele não consegue sair mais. Né? Então, existe um projeto tramitando no Congresso para evitar isso, porque o banco parece que ele vai dando corda para ver você realmente se enforcar. Então, você não conseguiu pagar o financiamento, em vez de ele pegar e diminuir os juros para que você consiga realmente pagar, o que ele faz? Ele te propõe um refinanciamento, ou seja, se eu tenho um contrato cobrando juros abusivos, ele propõe um refinanciamento em que eu vou ter mais juros sobre aqueles juros e aumentar infinitamente aquela parcela. Quando eu vou ver, eu só estou pagando juros e fica nesse ciclo e as pessoas não têm como sair. Pagar, acabam entrando nessa de financiamento. Realmente fica no superendividamento. Né? Então, é muito discutida essa questão e é colocado como sendo uma proteção do consumidor, evitar o superendividamento, mas o que nós não temos é como evitar isso. Por isso, o projeto de lei, ele quer regulamentar isso, não permitindo que o banco dê crédito acima do que a pessoa pode pagar, não permita o refinanciamento, porque o refinanciamento eu tenho juros sobre juros sobre juros, não é? Então eu já tenho um contrato que tem juros sobre juros e o outro que vai ter mais ainda. Mais ainda. Então dificulta ainda mais para o consumidor. Não é? Uma outra coisa que é bastante comum falando em cartão de crédito é como proceder quando nós recebemos um cartão de crédito que não solicitamos. É verdade. Diminuiu bastante. Né? Antigamente, os bancos e administradoras, de uma forma geral, elas enviavam assim, eu mesmo em casa recebia 2, 3 por semana. Nossa, né? Era absurdo. E isso propicia o superendividamento. Porque Sim. eu desbloqueio, vou gastando, na hora que eu vejo, eu estou estourado em todos os cartões de crédito, na verdade. O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe, então, as instituições financeiras de emitir cartão sem ser solicitados. Né? Ainda assim, hoje nós temos um ou outro que acaba aparecendo. Se eventualmente você recebe um cartão sem ter solicitado expressamente a instituição, a administradora, você deve, primeiro, destruir o cartão. Né? Então, você quebra o cartão, mas nesse primeiro momento ainda não é interessante você jogar fora, porque ele é uma prova de que você recebeu. Não é? Então, você inutiliza o cartão, mas guarda ele e manda uma carta registrada para a administradora pedindo o cancelamento daquele cartão. E guarda esse documento. Se eventualmente, ainda com essa atitude que você teve de se proteger, de se precaver, o seu nome venha a ser negativado ou aconteça algum tipo de prejuízo, você pode ingressar com uma ação e pedir danos morais, se eventualmente for o caso, aí o caso concreto é que vai me dizer. Mas a princípio, eu inutilizo o cartão e mando uma carta para a administradora pedindo que ela cancele o cartão. Agora, algumas instituições começam a cobrança da anuidade só após o desbloqueio. Exatamente. Ainda tem essa vantagem. Exatamente, porque antes mandava, começava a cobrar, você recebia o cartão algumas que não fazem pedia. Isso ainda, Você recebia o cartão que você não pedia e daqui a um tempo você vinha o boleto lá cobrando uma anuidade, né? E aí se você não pagava, primeiro que ia começar juros, né? Juros Exatamente. E aí você não pagava, a hora que você viu o seu nome estava no SPC e Serasa, por um cartão que você não pediu, não desbloqueou e de uma taxa que você não tem que pagar. Aí a ação indenizatória por danos morais. Danos morais e a possibilidade é grande de receber. Exatamente. E temos também uma outra situação bastante comum, que é a propaganda enganosa, né? Verdade. O consumidor, ele enche os olhos em relação ao produto, porque a propaganda é maravilhosa e tal, depois ele adquire o produto e não é nada daquilo, né? É verdade. Como proceder numa situação dessa? A propaganda de um produto, ela vincula o estabelecimento. A partir do momento que o estabelecimento ele faz uma propaganda, ele dá as características, seja ilusória ou não, ele cria uma expectativa e ele faz uma proposta, né? Ele faz uma proposta ao consumidor. A partir do momento que o consumidor aceita aquela proposta, o empresário, o estabelecimento, ele não pode entregar um produto diverso daquele que ele propagou, de que ele prometeu, não é? Então, esse tipo de publicidade é bastante comum, não é? Nós temos alguns órgãos de proteção que ficam bastante atentos a essas questões, mas ainda assim, se eventualmente você tem um prejuízo por conta disso, você pode pedir judicialmente que aquela propaganda ela seja
cumprida efetivamente. Então, se me propôs, eu comprei e não recebi desse jeito, então ou eu quero desse jeito que me propôs, né? Eu quero o produto na forma como me foi proposto, ou então eu quero meu dinheiro de volta com juros e correção monetária, ou, dependendo do caso, até uma indenização. Então, imagina, se de repente eu compro um presente para o Dia das Mães, eu compro presente... né? Exatamente, eu compro presente para o Dia dos Namorados, para minha namorada, aí de repente chega um produto que não é nada daquilo que eu vi, não é nada daquilo que foi proposto, aí eu tenho direito à indenização, não é? Então, nesses casos, eu tenho direito também à indenização. Já pensou a surpresa? A mãe, a namorada, abre a caixa de presente. E não é nada daquilo. E não é nada daquilo, a cara da pessoa. Exatamente, a sua cara. Como ainda fica com a relação entre os namorados, uma relação até estremecida, né? Verdade, depois até explicar. É verdade. Nossa, é isso que você me deu, né? Dando moral. Nossa, que ali. amor, né? Mas é bastante interessante. E a pessoa, ao devolver o produto, ela recebe o dinheiro prontamente? Geralmente isso não acontece. Não acontece. A lei diz que deve receber imediatamente e com correção monetária. Mas o que a gente vê na prática é que isso não acontece, né? E aí, se eventualmente a empresa, o estabelecimento, ele não devolve imediatamente, se for o caso, então, tem que ingressar com ação, que além da correção monetária, ainda vai ter os juros desde a época que você desembolsou aquele pagamento. Tá. E em relação, nós falamos da propaganda enganosa, né? O produto vem com defeito, né? Quem é responsável por esse defeito? O fabricante ou a loja que vendeu? Como é que funciona isso? É muito interessante isso, porque a maior parte da população imagina que o responsável é o comerciante, porque eu comprei lá, não é verdade? Então, se eu vou até o estabelecimento X, comprei o produto ali, eu acredito que é ele o responsável. Mas não é, não é? A nossa lei, ela a princípio diz que o responsável pelo produto é quem fabricou o produto, não é? E não aquele que comercializou. Eu só vou conseguir responsabilizar o comerciante se, eventualmente, eu não tenho como achar claro na embalagem quem é o fabricante, ou se o comerciante participou de alguma forma com aquele prejuízo, como, por exemplo, um supermercado. Então, eu comprei um produto que precisa ser refrigerado e ele veio estragado, não estava refrigerado. Nesses casos, eu consigo chamar o comerciante, o supermercado. Agora, nos outros casos, como, por exemplo, a compra de carro, a compra de eletrodoméstico, a compra de celular, não, é o fabricante que é o responsável. Agora, o nosso telespectador pode estar perguntando assim, mas eu fui na loja e eles me falaram assim, se der problema, em uma semana você pode voltar. Mas daí não é na lei, não é? O comerciante, ele deu essa opção. Então, é um acordo entre o comerciante e o consumidor. Se ele falou isso, ele tem que cumprir aquilo que ele falou, porque senão é propaganda enganosa, na verdade. Aí entra Exatamente, aí entra na propaganda enganosa. Ele me prometeu que se desse um problema, ele resolveria. Agora, se ele não fez essa promessa e ele não é obrigado por lei a fazer, o responsável é o fabricante. É ele que vai ter que me indenizar, vai ter que me dar um outro produto, vai ter que me devolver o dinheiro, é o fabricante. Ok, Marcos, olha, muito obrigado. Eu acho que deu para esclarecer muito bem aí o consumidor. Tem muitas mais coisas para a gente falar aqui, mas você está convidado para voltar aqui para a gente continuar nosso bate-papo, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Para nós aqui, um prazer e uma honra ter recebido aqui na TV Guarulhos. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por sua presença aqui, contribuiu muito, né, com o nosso programa Visão Jurídica. Eu que agradeço. Obrigada. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, nós ficamos por aqui, infelizmente, e eu aguardo você na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, conhecimento e informação aqui na TV Guarulhos.